Olá, professor! Olá, professora! Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que um aluno errou uma questão simplesmente porque não leu com atenção ou não sabe ler? É muito comum atribuirmos a falha de interpretação a uma simples preguiça, ou falta de leitura. Mas a verdade é que isso é um grande mito. É o mito da superfície. Hoje nós vamos entender por que a culpa nem sempre é do ato de ler em si e por que precisamos investigar com urgência o que acontece muito além de mera decodificação das palavras. Interpretar um texto não é um ato mecânico, Pelo menos não deveria ser, nem mecânico, nem isolado. É um ecossistema cognitivo profundo e complexo. Quando a criança ou adulto lê, a decodificação é só a porta de entrada. Por trás dela, cinco engrenagens fundamentais precisam trabalhar em total sintonia. A linguagem, a memória de trabalho, a capacidade de inferência, o foco da atenção e a bagagem de conhecimentos prévios. Se qualquer um desses 5 pilares falhar, a interpretação rui, cai também. Mesmo que a pessoa tenha lido cada palavra perfeitamente. É o paradoxo da fluência. Para ilustrar isso, vamos analisar o nosso leitor A. Ele lê em voz alta, de forma impecável, mantém o ritmo, a entonação, a fluência perfeita. Porém, quando fazemos uma pergunta sobre o texto, ele responde tudo errado ou diz que não lembra. O que aconteceu aqui? O sistema falhou abaixo da superfície. Ele gastou tanta energia mental na sonorização e no ritmo que gerou um verdadeiro caos cognitivo, ficando sem capacidade processual para a compreensão. Agora observe o oposto, o leitor B. Ele lê de forma arrastada, pausada, tropeça nas palavras e parece ter muita dificuldade. Mas quando você pergunta o sentido do texto, alguma pergunta que se aplique, que investigue o que ele entendeu sobre o sentido do texto, aí esse aluno explica tudo perfeitamente. A dificuldade do leitor B é puramente mecânica, não cognitiva. A estrutura interna de processamento das ideias desse aluno está totalmente intacta, já desenvolvida. Julgar a inteligência ou a compreensão do aluno, apenas pela velocidade, sabemos que é um erro gravíssimo. Colocando esses dois perfis numa matriz de diagnóstico, enxergamos a realidade com clareza. Nós vemos um leitor A com alta fluência, mas baixa compreensão. O leitor B, baixa fluência, alta compreensão. Isso prova que 2 respostas erradas ou 2 desempenhos atípicos podem ter origens completamente opostas. Por isso, nunca podemos tratar esses 2 alunos com a mesma receita de bolo. É aqui que entra o papel do professor investigador. Esse profissional muda totalmente a pergunta tradicional. Em vez de perguntar de forma passiva qual é a resposta certa ou simplesmente dar uma nota e vermelha, ele se pergunta: onde exatamente começou a dificuldade desse aluno? O foco deixa de ser o produto final, a resposta, e passa a ser o processo mental do estudante. Porque aí a gente vai identificar e conseguir intervir, num ponto certo. Para rastrear esse erro de volta à sua origem, usamos um mapa de investigação com 4 pontos de checagem. Primeiro, o erro foi na leitura bruta, na decodificação. Segundo, foi no vocabulário, ele desconhecia alguma palavra-chave. Terceiro, foi na inferência, ele não conseguiu deduzir, nem ligar as pistas, não conseguiu chegar ao que estava implícito nas entrelinhas. Ou quarto,
Foi na organização das ideias, ao estruturar a resposta. Passar por essa trilha, por esses 4 pontos, é a única forma de descobrir a verdadeira causa do problema. E esse PDF está lá no nosso site, tá? Para você baixar, então, para você não correr o risco de esquecer, tá? Vamos continuar. Se não fizermos essa investigação, caímos no risco da intervenção cega. Imagine tentar consertar um relógio trocando as ponteiras quando o problema está nas engrenagens internas. Mandar um aluno com falha de inferência ler mais 10 vezes o mesmo texto é inútil. Mais do mesmo não resolve uma falha de processo cognitivo. Sem um diagnóstico preciso, a intervenção pedagógica torna-se ineficaz e frustrante, tanto para o professor quanto para o aluno. Compreender a verdadeira natureza da interpretação muda tudo. Ensinar a interpretar não é ficar repetindo o texto para o aluno até que ele decore. Né? A gente sabe. É descobrir com precisão em qual elo da corrente o raciocínio dele foi interrompido e atuar para consertar especificamente aquele elo. Fazer essa ponte. Quando entendemos a real origem do erro, conseguimos ajudar com exatidão, eficácia e empatia. Para finalizar, lembre-se, o objetivo final na sala de aula ou no acompanhamento pedagógico nunca é simplesmente corrigir respostas e atribuir notas. O verdadeiro objetivo é compreender como o nosso aluno compreende. Ao superar o mito da superfície, transformamos a maneira de ensinar e garantimos uma aprendizagem mais real, mais profunda. Ok? Até a próxima. Deixe você também sua pergunta lá no Fale Conosco do nosso site. E baixe o PDF gratuitamente. Um abraço, até a próxima.